Vamos falar agora com os nossos convidados. Você já os conhece, né? Para esse assunto a gente obviamente tem que selecionar bem, né? E você conhece os dois debatedores de hoje. Eu estou extremamente curioso para ouvir o que eles têm a dizer. Conosco o reverendo Jorge Correia dos Santos Filho, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Ele pastoreia lá em César de Souza, na cidade de Mogi das Cruzes, além de ser capelão da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Paz e graça, reverendo Jorge, seja bem-vindo. Paz, uma alegria estar com você, Heber, e participar desse debate. O endereço lá em Mogi? Rua João Melo Reis, número 57, César de Souza. Muito bom. Muito obrigado pela presença do senhor. Prazer, meu. Do outro lado, Bispo José Hildo Melo, presidente nacional da Igreja Metodista Livre, capelão da Faculdade de Teologia Metodista Livre e veio duas noites sem dormir, veio direto de onde o senhor estava vindo? Estava em Foz do Iguaçu. Passeando ou pastoreando? Não, supervisionando a obra, nós temos igreja lá, então estava visitando e hoje eu tive que acordar 3 horas da manhã, né, para pegar o voo que saía às 5h30, então dormi pouco, né? Tá certo. Mas estamos animados aqui. Qual que é o endereço da igreja que o senhor pastoreia? Aqui em São Paulo, no bairro de Mirandópolis, ali próximo à Praça da Árvore, fica na Rua das Rosas, número 445. Rua das Rosas, número 445, e você é bem-vindo. Os cultos, o culto principal é domingo às 18 horas. Você está acostumado a assistir ao Vejam Só, você já os viu aqui debatendo, inclusive nesse formato. São dois irmãos preciosos que amam a palavra de Deus e que gostam, né, do assunto que envolve a volta do Senhor Jesus, tá? Então você vai entrar no site www.vejamsó.com.br e votar na nossa enquete. Em sua opinião, Jesus poderia voltar para a Terra amanhã? O sentido da pergunta é: a volta de Cristo pode se dar já, né? Primeira resposta: sim. Ele pode voltar a qualquer momento. Não falta nada. Só falta ele vir. Aliás, está demorando. Segunda resposta: não. Ainda faltam eventos a serem, ainda faltam profecias a serem cumpridas, né? Tem algumas profecias que ainda não se cumpriram, elas têm que se cumprir antes de Jesus vir. Terceira resposta: não sei, é a minha. Eu não sei. E não sei mesmo, estou falando sério, não sei. Ficarei sabendo daqui a pouquinho ao ouvir os sábios que aqui estão presentes. Mas além da camiseta da grade, quem for sorteado hoje vai ganhar também esse livro do Bispo José Hildo Melo. Ele acabou de lançar, Principados e Poderes, né? É um livro que trata de batalha espiritual. Não é isso, pastor? Isso mesmo. Tem 20 capítulos aí, né? Eu dedico os 10 primeiros capítulos para estudar, fundamentar o tema da batalha espiritual nas escrituras do Antigo e do Novo Testamento, né? E depois os 10 últimos capítulos, eles tratam de assuntos mais polêmicos, né? À luz de tudo aquilo que a gente vai aprender na Palavra de Deus, como é que a gente encara o que são práticas muitas vezes comuns no seio evangélico, até onde elas têm base bíblica, até onde não, então vai por aí. Beleza. É o presentão. Vou sortear. A mesma pessoa que ganhar a camiseta da grade ganha também o livro do bispo. E se o seu nome estiver na base de dados, se você votar na enquete hoje, você também participa do sorteio da Jo Rezende, que depois eu falo para você, tá bem? Bom, reverendo Jorge Correia dos Santos Filho, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, mais uma vez obrigado por aceitar nosso convite. O senhor pode fazer para nós um pequeno resumo da posição que o senhor vai defender a partir do próximo bloco, na forma de perguntas? Sim, a minha defesa, Heber, é que Jesus pode voltar a qualquer momento, de forma que não há nenhuma restrição para que a sua volta ocorra no momento em que Deus tem decretado desde sempre. Não falta nada? Não falta nada. Só ele voltar. Pode voltar durante o programa? Sim, e seria ótimo. A gente vai terminar a discussão lá em cima. Quer dizer, ou não, né? Não terminaremos. Ai. Bispo José Hildo Melo, qual é a posição que o senhor defenderá no programa de hoje? Bem, eu vejo que
principalmente os dispensacionalistas, eles interpretam a ideia de iminência baseado em algumas frases de Cristo, né, que colocava que ele vem como ladrão, ele está às portas, né, eis que cedo venho, logo venho. E eles, baseado nisto, eles desenvolveram a tese de que Cristo vem no arrebatamento secreto para a igreja. Então essa primeira fase da segunda vinda de Cristo, para eles, sempre foi iminente. Desde que Cristo pronunciou aquelas palavras, ele poderia regressar a qualquer momento. Então, eu sou contra esse ponto de vista, porque eu entendo o seguinte, que um texto não pode significar hoje o que ele nunca pôde ter significado no passado. Portanto, na época em que Jesus proferiu tais palavras, elas nunca poderiam significar iminência, porque Cristo, ele prognosticou, ele apontou determinados sinais que deveriam necessariamente acontecer, anteceder a sua segunda vinda. Portanto, a segunda vinda de Cristo, nas palavras de Cristo, nunca foi imediata, porque ela era sinalizada, precedida por sinais, né? Algumas coisas interessantes. Por exemplo, Jesus Cristo, antes de subir aos céus, ele anunciou aos discípulos que eles deveriam esperar em Jerusalém até que do alto fossem revestidos do Espírito Santo. Por exemplo, naqueles 10 dias em que eles ficaram aguardando o derramamento do Espírito Santo, jamais poderiam eles imaginar que Cristo regressaria. Por quê? Porque eles sabiam que antes de Cristo regressar, segunda vez, o Espírito Santo seria derramado sobre eles. Por exemplo, então tem um prazo ali. Pedro, no Evangelho de João, no último, quase no finalzinho do Evangelho de João, Jesus comunicando com Pedro, ele anuncia a Pedro que chegaria o dia em que Pedro morreria. Ele até dá a entender que espécie de morte Pedro iria sofrer e através da qual ele glorificaria o nome de Jesus, que João interpreta como sendo uma morte por crucificação. Ele até sinaliza isso ali embaixo. Portanto, Pedro, em toda a sua pregação de vida, jamais poderia pregar que Cristo poderia voltar a qualquer momento, porque ele sabia que antes da vinda de Cristo, ele mesmo morreria. Houve uma época em que o próprio Paulo não podia mais pregar uma segunda vinda de Cristo iminente, quando ele soube da parte de Deus que ele também morreria, né? Ele vai anunciar isso, né, dizendo que eu combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Então, ele sabe que vai morrer, ele sabe que naquela ocasião, então, quando ele recebe essa comunicação de que ele não estaria vivo por ocasião da segunda vinda de Cristo. Temos mais, temos que Cristo tenha prognosticado, profetizado a destruição do templo. Portanto, Cristo nunca poderia regressar segunda vez sem que essa profecia tivesse cumprimento. Nós temos profecias a respeito de guerras, rumores de guerras, terremotos, e ele ainda diz que essas coisas são como princípio das dores, que outras então viriam e que sinalizariam ainda com mais contundência que o fim estaria próximo. Uma delas é necessário que este evangelho do reino seja pregado para testemunha a todas as nações, então virá o fim. Portanto, o fim, ou a segunda vinda de Cristo, que traz esse fim, que traz esse clímax, o reino de Deus, a plenitude desse reino de Deus para a nossa história, ele só poderia acontecer depois do cumprimento da missão da igreja. Porque Cristo, antes de subir aos céus, ele disse, ide por todo mundo, né, pregar o evangelho. Então ele designou para a igreja uma missão. E ele espera que a igreja, ele dá tempo para que a igreja possa cumprir essa missão. E esse logo, essas palavras que foram muitas vezes interpretadas pela igreja, eu reconheço isso como iminência, porque Cristo falou que ele estava às portas e vinha breve, precisaram ser reinterpretadas por Pedro, né, na segunda epístola, quando Pedro tem que dizer, olha, aquilo que esse logo, né, olha, para pensar que da perspectiva divina, um dia é como 1000 anos é como um dia, né? Ele não retarda a sua promessa não, né? Mas ele é longânimo, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento, se convertam. Ele quer dar mais tempo, mais espaço para que as pessoas possam se converter. Portanto,
Pedro atrela a segunda vinda de Cristo à missão da igreja. E nós vamos para o Apocalipse e vemos no Apocalipse uma multidão incontável de pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações, salvos, redimidos, que estão diante de Deus. Isto mostra que a igreja foi bem sucedida no cumprimento de seu testemunho. Portanto, entendo que a ideia de iminência não podia estar ali tão viva assim quando Cristo disse que não era imediato, que havia sinais. Então, esses sinais devem se cumprir. Se esses sinais se cumpriram ou não, se já temos isto por fato, realizado, é discutível. Então, eu teria certas dúvidas, porque talvez tenha realmente se cumprido a palavra de Deus e todas essas coisas, e ele esteja para vir a qualquer momento. Mas eu entendo que iminência nunca foi o propósito de Cristo nos seus discursos. Tá bem. Muito bom. O que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos encerrar o bloco, né? E a partir do próximo bloco... O senhor nasceu em que ano? Em 1961. 61, o senhor? 63. Então o senhor é que vai começar fazendo a primeira pergunta. bem. Só que antes do intervalo, a gente tem a necessária e gostosa mensagem da Sonoquarte. Ok, estamos de volta com o programa Vejam Só, hoje é aquele formato especial. Nós estamos aqui com o reverendo Jorge Correia dos Santos Filho, ele é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil, lá em Mogi das Cruzes, ele é capelão no Mackenzie, e com o bispo José Hildo Melo, que volta ao programa, né? E ele é presidente nacional da Igreja Metodista Livre e capelão da Faculdade de Teologia Metodista Livre. Pois é, o reverendo Jorge, ele vai defender a ideia de que a volta de Cristo pode se dar a qualquer momento, inclusive durante o programa. Não precisa nem ser amanhã, como diz aí o nosso tema. E ele vai fazer a primeira pergunta dele ao bispo José Hildo, que diz que calma lá, também não é assim. Reverendo Jorge, qual é a sua pergunta? Ouvindo a exposição que o bispo Hildo fez, é muito interessante porque no momento em que é feita a pergunta aqui no programa, os nossos pensamentos quase se parecem, porque a volta pode ser iminente nesse aspecto. Mas ele defende que no período bíblico, que é a defesa que ele provavelmente vai fazer, no período bíblico, Jesus não poderia voltar. Porém, há uma situação muito interessante que Jesus, quando perguntado acerca disso, ele diz que nem ele mesmo sabia, somente o Pai. Então, se só o Pai sabe, a segunda carta que Paulo escreve a Timóteo diz que toda a Escritura é inspirada e útil para o ensino, correção, e ele diz que Jesus virá como ladrão da noite. Então, a partir daí vem a minha pergunta. Eu usei a sua palavra, agora eu vou fazer a minha pergunta. Qual é a base bíblica, de verdade, que nós podemos pegar e dizer, segundo, já que a defesa de não ser iminente a volta de Jesus no período bíblico, então é sinal de que há uma limitação entre aquilo que se faz. Então a pergunta é, qual é a base bíblica, naquele momento e hoje, que nós podemos usar para defender que Jesus deveria demorar determinado tempo para que se cumprisse algumas coisas conforme a sua defesa? 3 minutos, e é 3 minutos mesmo, hein, bispo? Você que marca. Olha, é o seguinte, a base bíblica eu encontro em diversas passagens, começando pelo sermão escatológico de Jesus, registrado em Mateus 24, Marcos capítulo 13, Lucas capítulo 21. E ali, Jesus Cristo, ele inquirido a respeito de quando sucederão essas coisas, a destruição do templo e que sinal haverá da sua vinda, Cristo passa a descrever determinados sinais que precederiam a sua vinda. Se ele ali ensina que esses sinais devem acontecer, devem preceder a segunda vinda de Cristo, então, antes que se cumpram esses tais sinais, Cristo não poderia regressar, ainda que nós não saibamos a hora em que Cristo vai vir, porque os sinais, eles não se prestam, eles não são bons o suficiente para fazer cálculos, então todo mundo que se aventura baseado nos sinais, querer marcar a data da volta de Cristo, vai cair do cavalo.
Mas os sinais ajudam muito a gente a entender que a história está nas mãos de Deus, que a gente, diante de uma perseguição, diante de guerra, diante do anticristo, da grande tribulação, seja lá o que for, que temos que encarar, a gente não se sinta um joguete nas mãos dos homens, das circunstâncias, do mal. Essas coisas foram prognosticadas. E se existem sinais, e se o Senhor disse que coisas deveriam acontecer antes, inclusive a queda do templo, quando ele diz não vai ficar pedra sobre pedra, não poderia Cristo regressar antes do cumprimento dessa profecia, né? E tem até um versículo aqui muito interessante em Lucas capítulo 21, quando Jesus fala dos sinais, ele diz o seguinte: quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não tenham medo. É necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. Ele claramente disse que o fim não é iminente. Por quê? Porque primeiro é necessário que se cumpra isso e aquilo. E a gente vai encontrar também em 2 Tessalonicenses capítulo 2, Paulo acalmando um povo que está com a ideia da iminência da segunda vinda de Cristo, alguns até pensando que Cristo já tinha até vindo, dizendo, olha, não é bem assim não, porque primeiro é necessário que se manifeste o anticristo, primeiro é necessário que aconteça a apostasia. Ele aponta 2 sinais que necessariamente tinham que acontecer. Muito obrigado, bispo. Seus comentários, reverendo Jorge, também 3 minutos. Ok. É interessante ouvir a sua defesa quando o senhor vai falar sobre esse sermão escatológico de Jesus. A minha preocupação é que o senhor não se apercebeu de que muito do que Jesus está falando, ele está citando o profeta Daniel. Ele está citando sobre passagens lá do Antigo Testamento, quando ele fala do abominável. Ele está contando uma história que o povo de Deus, o povo de Israel, experimentou ao longo da sua vida. Quando Jesus está falando de guerras e rumores de guerra, ele também está mencionando sobre as diversas guerras. Josué mesmo, quando assumiu, sucedendo Moisés, ele venceu diversos reis. Davi foi um homem guerreiro, Israel foi aprisionado, foi levado cativo. Houve uma sucessão de guerras, houve uma sucessão de fatos baseado neste sermão. E Jesus, quando diz, olha, não é o fim, porque realmente não foi. Porque o profeta Isaías, ele profetizou acerca de Cristo. E quando ele profetizou, ele disse assim, um menino nos nasceu. Então, observa que ele não diz, um menino nos nascerá. Então, nós temos que tomar alguns cuidados quando nós falamos, e como nós tivemos uma conversa, percebi a profundidade, o valor que o senhor tem também das Escrituras. Então, na sua resposta, quando o senhor cita sobre essas situações, eu queria voltar lá e perceber que Jesus está citando o que o profeta Daniel estava falando, dos inúmeros sinais que foram colocados. Quando o senhor fala de Tessalonicenses, que Paulo exorta o povo, gente, vamos... É porque o povo havia começado a se esquecer de que precisava produzir, de que precisava trabalhar, de que tinha toda uma situação de vida que precisava ser vencida, e as pessoas estavam ali, como que vivendo numa situação extraída de abstenção das coisas. Jesus vai voltar. E não foi essa a promessa. O que nós recebemos de Jesus durante seu ministério foi a questão de trabalho. Devemos todos estar trabalhando, devemos todos estar atentos, produtivos, para que quando ocorrer essa volta, todos nós sejamos pegos de surpresa, porque vem como ladrão da noite, vem segundo a vontade de Deus, e não segundo a própria vontade do Cristo enquanto homem. Então, devemos todos ser encontrados produtivos, e é isso que Paulo exorta aos Tessalonicenses. Muito obrigado. Puxa, legal. Bispo Zéido, é sua vez agora. Muito bem, caro pastor Jorge. A ideia dos sinais que o Senhor Jesus apresenta como se fazendo necessários acontecerem antes da vinda de Cristo não é algo que depõe contra a ideia da iminência. Queria que você falasse sobre isso. Por que Cristo apresenta os sinais? Por exemplo, a destruição do templo. O evangelho, é necessário que esse evangelho seja pregado para testemunha a todas as nações, então virá o fim. Será que esses sinais não deveriam necessariamente ter de se cumprirem para que Cristo pudesse vir?
3 minutos, pastor. Ok. É interessante a pergunta e ela vai trazer para nós algumas situações que precisamos pensar. Quem construiu o templo? Nós vamos ter relato de invasões, de destruição de templos ocorridas no Novo Testamento. Mas nós vamos ter um povo que, liderado por Salomão, constrói o templo. E nós vamos encontrar ao longo da história cativeiros, onde Israel se vê aprisionado, os seus utensílios de culto. Tanto que a rivalidade que Jesus vai falar, aquela mulher de judeus e de samaritanos, é pela profanação do templo. Então observa que quando fala de pedra sobre pedra, nós vamos também nos lembrar de Pedro, quando Jesus chama Pedro e diz: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então nós temos que pensar que é claro que não há aquela situação figurativa, alegórica da Bíblia que a gente vá se apegar. Mas nós precisamos entender algumas das palavras que Jesus diz que devem nos chamar a atenção. Jesus está dizendo: olha, a minha volta é iminente, ela pode acontecer porque o tempo e o remir todas as coisas está na vontade de Deus. Senão, nós vamos ter algumas dificuldades. Em que sentido? Quando Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 4, versículo 4, ele diz assim: vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Será que Isaías, quando profetizou acerca do nascimento, ele tinha a preocupação histórica de que o Império Romano deveria dominar a terra, estabelecer uma única religião, ou estabelecer um único caminho, colocar o povo na situação daquela diáspora, onde não se podia formar o local de reunião dos homens? Então observa que quando nós vemos todas essas afirmativas bíblicas, nós dizemos: tudo está na mão de Deus. Deus é o Senhor de toda a história. Deus pode muito bem realizar a sua vontade e trazer à nossa mente todas as coisas que o seu povo já havia passado. Israel experimentou falências sobre falências, teve reis ímpios que os governaram como disciplina. E estava naquele momento em que Jesus estava falando, mesmo que a sua vida, o povo estava disperso. Tanto que o Evangelho de João, ele começa com uma visão meta-histórica diferente dos outros evangelistas. Os outros evangelistas falam: estando Maria, namorada de José e tal. João não, diz assim: olha, o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Ele coloca Jesus lá na eternidade e aponta para a sua vinda. Olha, ele veio para os seus e os seus não o receberam. Espero ter satisfeito a sua pergunta. Nós vamos saber isso agora, que ele vai comentar. Bom, eu não sei se estou entendendo assim com toda a clareza, né, o seu ponto de vista. Você estaria dizendo que não era necessário que o templo viesse a cair de Jerusalém uma segunda vez, como Cristo estava profetizando, porque isso poderia já ter tido alguma espécie de cumprimento na história de Israel. Então Cristo poderia vir a qualquer momento naquela época, porque de alguma maneira aquilo já era também passado e não necessariamente profecia, já era história, já era alguma coisa já realizada. Foi mais ou menos por aí que eu estou conseguindo entender. Eu vejo que não, eu vejo que Cristo falou, aliás, até baseado nas 70 semanas de Daniel, ele começa já a partir do capítulo 23 de Mateus, falando com os fariseus: vocês são piores do que os seus antepassados, ainda que vocês se sintam melhores, porque vocês vão fazer pior, vocês vão matar o Cristo, né? E sobre esta geração, né, vai ser requerido o sangue de todo justo inocente que foi morto, desde Abel até Zacarias e tal, e ele fala sobre aquela geração, e depois ele anuncia na sequência a destruição do templo, dizendo: está vendo essas edificações? Não vai ficar, ele aponta para o futuro, não vai ficar pedra sobre pedra. Eu entendo que os discípulos de Jesus, diante de tal profecia, entendiam claramente que isso tinha que necessariamente se cumprir antes da segunda vinda de Cristo. Portanto, antes desse cumprimento, eles jamais poderiam esperar que Cristo regressasse, né? Pedro não poderia esperar que Cristo regressasse, estando ele ainda vivo, quando
Jesus tinha profetizado sobre a vida de Pedro que ele morreria. E por aí a gente vai vendo que Cristo deixou uma missão com a igreja, e a igreja tinha a missão de espalhar o evangelho e fazendo discípulos de todas as nações. E ele não poderia regressar sem que a igreja pudesse ter tempo suficiente para cumprir sua missão. Então eu vejo que esses eventos, sinais, realmente são significativos, e eles, então, se fazendo necessário que eles se cumpram, não pode Cristo regressar a qualquer momento sem que eles tenham tido um cumprimento histórico real. É assim que eu vejo. Reverendo Jorge, o senhor tem a sua segunda pergunta agora. A minha segunda pergunta. Bispo Hildo, Jesus recebe de alguns homens uma mulher pega em flagrante adultério. Eu vou chegar onde nós estamos falando da volta de Cristo, tá? Não se preocupe que eu não estou fugindo do assunto. E eles dizem a Jesus: olha, essa mulher foi pega em flagrante adultério, a lei manda que ela seja apedrejada. E Jesus diz: então quem não tem pecado, atire a primeira pedra, é conhecido. E depois Jesus diz àquela mulher uma frase significativa: vá e não peques mais. Então, baseado nisso, olhando a Escritura, sabendo da falência do ser humano, nós vamos encontrar Jesus em diversos diálogos. Neste momento, nós estamos experimentando ainda a ação da revelação do Espírito, do propósito de Deus, da edificação da igreja. Então, observa que o ensino da igreja, o ensino dado pelo Espírito, a ação do Espírito, ele está dizendo, e como o senhor falou, mas pode ser história? Pode. Por que motivo? Porque a história também ensina. E o povo de Deus aprende pelos seus erros. Tanto é que a exortação do povo é que aprenda. Eu não preciso viver os erros dos meus antepassados para aprender acerca da verdade que devo viver. Então, a partir daí, olhando por esse pressuposto, qual é a autoridade final que eu tenho para dizer que Jesus estava limitado, ou a vontade de Deus estava limitado por conta da progressão da revelação naquele momento acerca da volta de Cristo? O senhor entendeu? Bom, mais ou menos, né? Eu não tenho certeza de ter entendido perfeitamente. Eu também não. Quer que eu... Tudo bem, eu alinho. A ideia é, Jesus estava preso, e a vontade de Deus estava preso a condições dos homens ou condições históricas para a sua volta naquele momento? Olha, eu creio que não. Cristo não está preso a qualquer condição exterior. Realmente Deus é, nesse sentido, soberano. O Pai, naquela ocasião, era o que sabia realmente quando é que se daria ou se dará a segunda vinda de Cristo. E só que ele também tem capacidade de informar os seus discípulos a respeito de propósitos que ele tem antes de que a segunda vinda de Cristo aconteça. Então, quando ele diz que é necessário, né, haver guerras, rumores de guerras, terremotos, que vai acontecer isso, que vocês vão ser odiados de todas as nações, ele se volta para uma comunidade de discípulos e apóstolos e está dizendo para eles: vocês vão ser odiados de todas as nações. Portanto, sem que isso se cumpra, Cristo não poderia regressar. Eu acho que isso tem que se cumprir. O Evangelho, é necessário que primeiro esse Evangelho seja pregado para testemunho a todas as nações. Então, não é que Cristo está se limitando, ele, na sua soberania, ele está simplesmente anunciando o que é o programa dele. O programa dele é de que antes do regresso do Senhor, a igreja possa ter tempo para evangelizar, fazer discípulos, para que no céu haja representantes salvos de todos os povos, línguas, tribos e nações. Ele é quem anunciou que aquele templo cairia e que não ficaria pedra sobre pedra. Portanto, ele não está limitado, mas se ele anuncia, é porque isso faz parte do projeto, isso faz parte do plano. E ele está informando os seus discípulos para que os seus discípulos estejam de sobreaviso. Então, há uma série de sinais, né, a respeito até do próprio anticristo, que nós deveríamos estar atentos. Vamos ter de nos deparar com um anticristo, vamos ser
acabar sendo odiados, importa entrarmos no reino dos céus através de muitas tribulações. Essas coisas estão sendo ditas para que os cristãos possam estar fortalecidos na hora de terem de passar por esse momento. E se passam por essa dificuldade, por essa tribulação, eles se lembram das palavras de Cristo, encontram nelas muita força para cumprirem ali o seu testemunho diante de toda oposição. Portanto, eu não vejo que Cristo esteja em absoluto restrito por qualquer coisa exterior, mas certamente ele, no seu plano, no seu projeto, tem também já comunicado algo desse projeto, desse plano, que é futuro ainda, ou então naquela época era futuro. Algumas dessas coisas já aconteceram, já se cumpriram, né? E então ele anuncia, a segunda vinda de Cristo vai acontecer depois desses sinais. Esses sinais devem acontecer antes. Agora, ele é que então estaria se autolimitando ao dizer que esses sinais devem acontecer. Ou seja, porque ele propõe que assim seja. Então, isso faz parte do projeto dele, não de qualquer limitação humana. Tá, joia. O senhor pode comentar. Posso comentar? 3 minutos para o senhor. Bispo, é muito interessante a sua fala, porque ela deve necessariamente nos remeter a algumas situações. Quando perguntaram ao Senhor, quando vai ser a sua volta? Ele disse, olha, isso não me compete saber, só o Pai sabe. Então, quando ele diz isso, de alguma forma, ele dá uma pista de que a sua revelação, ou seja, a sua proclamação, era uma proclamação que dava instrução ao povo, que orientava o povo. Quando o Senhor fala, precisava atingir povos, nações, para línguas, eu me vejo obrigado a me voltar lá para o livro do profeta Isaías, quando diz que, no capítulo 49, versículo 6, quando diz, sim, diz ele, pouco é os seres, o meu servo, para tornar a trazer os remanescentes de Jacó, tal. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação, até as extremidades da terra. Então, nós vemos na revelação dos profetas no Antigo Testamento já esse alcance deixado para Israel. E não necessariamente uma obrigatoriedade para ocorrer a partir daquele momento. Então, quando Jesus está dizendo isso, ele está olhando para a história, ele está vendo a história, ele remonta a história. É claro, a igreja teria o tempo estabelecido pelo propósito de Deus, de que os tempos se cumpririam dentro da vontade de Deus. Mas a nossa limitação, às vezes, quer nos colocar na situação de olharmos progressivamente, de olharmos para frente. É só vermos que muitas vezes, quando nós evangelizamos, nós encontramos alguém dizendo, quando eu ficar mais velho eu vou para a igreja. As pessoas acham que existe essa licença e existe essa possibilidade de nós postergarmos decisões ou pensarmos que podemos manipular ou transigir a vontade de Deus. Jesus diz claramente, isso não me compete. Eu não vou responder definitivamente isso, porque isso está na vontade do meu Pai. Então observa que se Jesus diz isso e depois nós começamos a idealizar e dizendo, olha, ele diz que tem que ter isso, que tem que ter aquilo outro. Quando o senhor falou da grande comissão, o senhor citou isso 2 vezes. Sim. A grande comissão é um verbo muito interessante do grego, que ele tem uma conotação que nós às vezes não temos na nossa língua. Nós às vezes até idealizamos, mas nós não temos a sua ação. O ide por todo mundo é uma ideia de que a cada passo em que você dá, você está evangelizando. E onde quer que a planta do seu pé toque, você tem que necessariamente ir fazendo discípulo. É o mesmo princípio da dominação da terra com Josué. Quando diz, olha, onde tocar a planta do teu pé, isso é teu. Então, nós temos que olhar para a Escritura, onde nós temos o relato da Escritura se complementando e acontecendo com a igreja, muitas vezes semelhante ao que ocorre com o povo no passado. Desculpa eu ter extrapolado. Tá ótimo. Vocês estão muito bem comportados hoje. Bispo, o senhor tem agora a sua segunda pergunta. Muito bem. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, Paulo está tratando exatamente da questão da iminência, porque possivelmente por conta do que ele falou na primeira epístola, no capítulo 5, muitos ficaram, com a ideia de que Cristo estaria para voltar a qualquer momento. Chegou-se até ao ponto de ter gente dizendo que Cristo já tinha vindo,
E havia muita ansiedade, muita perturbação. O ambiente estava conturbado por causa da ideia da própria iminência. E Paulo, para resolver essa questão, ele coloca, e você conhece também, mas passo aí para os telespectadores, para você, essa questão. Lembrando as palavras de Paulo, ele diz assim: olha, a respeito da segunda vinda de Cristo e da nossa reunião com Ele, não quero que vocês se turbem, quer por palavra, epístola, como se procedesse de nós, né? Julgando que o dia já tenha chegado, porque não será assim, o dia do Senhor não virá sem que primeiro aconteça a apostasia e se manifeste o filho da perdição, e fala ali do anticristo. Ele coloca dois sinais fortíssimos que teriam necessariamente de acontecer antes da segunda vinda de Cristo. Portanto, apostasia e o abominável da desolação, ou digamos assim, o anticristo. E como é que você interpreta isso? Não teria essas duas coisas terem que acontecer necessariamente antes da segunda vinda de Cristo? Sim. 3 minutos. Ok. Lucas, quando escreve o livro de Atos dos Apóstolos, que registra a história, que é muito interessante, ele fala acerca dos presbíteros que são chamados e que devem pastorear o rebanho e como devem fazê-lo, e Pedro vai fazer isso. Paulo, quando escreve a segunda carta aos Coríntios, Paulo defende firmemente o seu apostolado. Paulo defende firmemente a entrada de homens que vão perturbar a igreja. Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz assim: gente, vocês estão passando muito rápido do evangelho. Então nós vamos encontrar diversas afirmativas na Escritura falando de apostasia, falando de situações de que a igreja estava sendo assolada. Ele diz: olha, penetrarão homens que vão devorar vocês depois da minha saída. Então, o que acontece? Paulo está exortando de forma particular os Tessalonicenses, porque eles estavam como aqueles lá que estavam no monte com Jesus e viram ser assunto aos céus, como o Weber disse no começo, de forma que hoje falou: gente, vamos viver. Vai voltar do mesmo jeito que vocês viram subir, ele vai descer. Mas vão e vivam, porque há serviço a fazer. Nós vamos ver Jesus exortando aquelas duas irmãs de Lázaro, de que uma se envolveu com o melhor, que era estar aos seus pés, e a outra em muitos afazeres. Então, a ideia de trabalho é uma ideia necessária para a vida da igreja, uma ideia de vigilância, é uma ideia de que a igreja precisa ser ensinada em todo o tempo. Ainda hoje, como pastor, quando eu ensino as ovelhas que Deus me concede lá na igreja, eu ensino que eles vivam diligentemente hoje, atentamente, buscando santidade, buscando santificação, vivendo em reverência, mesmo sabendo que na cruz levou Jesus todos os nossos pecados. Então observa que esta exortação e essa necessidade de diligência, de vigilância, o apóstolo tinha que pregar. Ainda que Jesus voltasse naquele exato momento, a igreja deveria estar vigilante, a igreja deveria estar atenta. E os tessalonicenses, aparentemente, eles tinham alguma dificuldade de entender que eles precisavam estar produtivos para a volta de Cristo. Eu não posso perder a oportunidade de falar de Cristo, eu não posso perder a oportunidade de falar das coisas do céu, das coisas da vontade de Deus, em detrimento à espera de Cristo. Eu estou esperando que eu vou viver uma vida contemplativa. Eu vou parar aqui agora, já que eu sou eleito, Cristo já habita em mim através do Espírito, então eu vou viver aqui. Não, é uma exortação de que a coisa tem que ser lutada, elaborada todos os dias. Muito bem. Sua réplica, bispo. Então, eu vejo que se Paulo está dizendo que a segunda vinda de Cristo precisa ser necessariamente precedida, e no caso por esses dois sinais, a apostasia e a manifestação desse iníquo, ele não está apresentando nada novo, ele está olhando para a profecia de Jesus Cristo lá, quando diz que nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos, em algumas versões até de todos se esfriará, né?
Ou seja, a apostasia está ali sendo retratada. E Paulo está dizendo, olha, essa apostasia tem que acontecer, ainda não aconteceu, calma lá, não fica pensando que Cristo já veio ou que Ele está para vir a qualquer momento. Não vai vir a qualquer momento, não vai vir imediatamente, porque precisa acontecer o cumprimento dessa profecia de Jesus Cristo, que é a apostasia. E ele fala do abominável da desolação, no caso, nas palavras de Paulo, desse iníquo que se opõe, se levanta tudo que se chama Deus. E nós sabemos que essa passagem se cumpre, né, no ano 70 da era cristã, com o general Tito. Então, as palavras de Cristo acabaram cumprindo-se ipsis literis ali. E tanto Paulo como os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas Mateus, Marcos e Lucas, os três foram escritos antes de 70. Portanto, todos eles, com muito detalhe, apontam para essa profecia, tinham essa expectativa de que isso realmente deveria se cumprir. É interessante que o Evangelho de João, que vem depois, o Apocalipse, que também é escrito posteriormente, nada mencione mais sobre um tal de abominável da desolação que vai destruir Jerusalém, porque isso para ele já era passado, isso para ele já era história. Mas vamos ver nas epístolas de João e vamos ver no Apocalipse uma referência a um tal de anticristo. Muda o cenário, já perseguição. Então parece que João consegue receber de Cristo a revelação de que também ali no sermão profético de Jesus nós temos que vocês serão odiados de todas as nações, portanto, por causa do meu nome. Ali a gente já vê que a igreja seria perseguida, que o servo não é maior do que o seu senhor. Se perseguir o Senhor, vão perseguir também os servos. E vemos no livro de Apocalipse já a referência a uma grande tribulação de caráter universal, que não tem mais nada a ver com Jerusalém. E isso também como algo que podemos enxergar no decorrer de toda a história da igreja. E por que não imaginar também que quanto mais nos aproximamos do fim, parece que a luta vai ficar cada vez mais renhida. Satanás será solto, digamos assim, sabendo que pouco tempo lhe resta e haverá aquilo que nós podemos entender, uma guerra do Armagedon, uma grande batalha que vai ser dissipada com a segunda vinda de Cristo, que com o sopro de sua boca destruirá o inimigo. Então eu faço essa leitura, interpreto esses textos como profecias que precisam necessariamente se cumprir, algumas delas já se cumpriram e outras ainda talvez estejam por vir. Muito bem, cada um dos dois fez duas perguntas, vamos para o intervalo, na volta eles farão mais uma e as comentarão. De volta com o programa Vejam Só. Olha, você pode nos ajudar a fazer o programa melhor, hein? É só você entrar no site vejamsó.com.br ou então no Twitter, né? @programa Vejam Só, ou no Facebook, que é /programa Vejam Só. Lá você pode fazer críticas, mandar sugestão de convidados, sugestão de temas. Se a sua sugestão for pautada, você ganha presente da produção, tá bem? Sem sorteio. Faça isso, nos ajude. Nós estamos hoje discutindo se Jesus poderia voltar amanhã ou se ainda faltam profecias para serem cumpridas antes. E é a vez agora do reverendo Jorge Correia dos Santos Filho, ministro da Igreja Presbiteriana. Ele vai fazer a terceira pergunta ao bispo José Hildo da Igreja Metodista Livre. Bispo Hildo, no Evangelho de João, capítulo 19, versículo 30, Jesus diz assim: está consumado. Esta expressão de Jesus, essa afirmativa de Jesus, significa que toda a satisfação necessária para a lei, para cumprir o propósito de Deus em todo o gênero humano, estavam satisfeitas. Em Mateus capítulo 5, Jesus fala sobre o conceito de felicidade, de bem-aventurança. E se nós olharmos ali, nós vamos encontrar lutas, vamos encontrar aí dizendo mais: olha, perseguiram os que vieram antes de vocês, e vocês também serão perseguidos. No livro do Apocalipse, nós vamos encontrar, lá no capítulo 11 ao capítulo 13, a questão da besta que emerge do mar e todas essas situações. Se nós olharmos para a história de Israel, se nós olharmos para a história do povo de Deus, enquanto a igreja estiver na terra cumprindo o seu propósito, nós vamos sempre encontrar as verdades reveladas pelo Senhor,
ocorrendo no meio da igreja, no seio da igreja. Então, baseado nisso, e baseado no que Jesus diz, está consumado, quando ele estava pronto para render o Espírito, qual a dificuldade? Qual a dificuldade nós teríamos de entender que todo o cenário estava pronto para a volta do Senhor, a partir do momento de que todas as necessidades estavam satisfeitas? 3 minutos, bispo. Olha, ele realmente disse que estava consumado. Mas se tivesse consumado no sentido de que não teria necessariamente nada mais para acontecer, ele não precisaria nem ter ido. Mas você tem que há de convir comigo que se tivesse realmente consumado, ele não precisaria nem ter ido. Então, tudo estaria realizado já por ocasião da sua primeira vinda. Agora, ele diz já para os apóstolos que era necessário que ele partisse, para que o Espírito Santo pudesse ser derramado sobre a igreja. Por quê? Porque no propósito divino, Deus contava com o derramar do Espírito Santo sobre a igreja, para que a igreja pudesse cumprir um papel nesse plano de Deus, do reino de Deus, que é descrito como uma pequena semente de mostarda que cresce e se desenvolve. Portanto, Cristo plantou, inaugurou o reino, mas deixou que a igreja, por ação agora do Espírito Santo, pudesse espalhar essa palavra, né? Como semeador que sai a semear. Então ele está dando tempo à igreja. Faz parte do projeto dele, né, do plano de Deus, usar a igreja, usar o seu povo como corpo de Cristo aqui na terra, ele como cabeça. Então ele tem, por isso que ele não veio, por isso que ele não consumou o reino, não trouxe o reino ao seu clímax ali, porque ele poderia realmente fazer. Eu concordo que por ocasião da primeira vinda de Cristo, ele venceu Satanás, despojou principados e potestades, os expôs, né, ao ridículo ali na cruz. Ele triunfou sobre eles. Isso já está consumado. Por isso, em Cristo, nós já somos mais do que vencedores. Ele já venceu. Mas aquela foi a batalha decisiva. A batalha derradeira ainda está por vir. Há muitas batalhas entre a batalha decisiva e a batalha final. Portanto, aguardamos, né, a segunda vinda de Cristo, que trará a batalha final. Mas já somos em Cristo mais do que vencedores. E temos o poder do Espírito, da cruz e do Evangelho para cumprirmos a nossa missão, porque é propósito dele que nós façamos a nossa parte aqui com o auxílio e graça do seu Espírito Santo. Pode comentar, reverendo. Obrigado. O próprio evangelista João, ele diz que Jesus veio para salvar os seus, e quem está em Cristo não será julgado, e quem está fora de Cristo já está condenado. Tá? Sim. Então, o que acontece, e que é muito interessante nós percebermos nisso. Quando Jesus diz está consumado, que foi onde eu coloquei a pergunta para o senhor, ele diz assim: estão satisfeitas comigo aqui na cruz todas as necessidades da lei para que se cumprisse. Então, agora, Deus tem um propósito? Tem. E este propósito de Deus, ele vai acontecer gradativamente. A igreja vai se expandir, a igreja vai espargir. Tudo isso faz parte do propósito de Deus? Sim. Mas se nós olharmos o primeiro discurso de Pedro, o primeiro sermão de Pedro em Atos, capítulo 2, nós vamos ver todas as línguas, todas as nações, ouvindo do Evangelho, ouvindo a pregação, tanto a murmuração. Poxa, como é que nós estamos ouvindo na nossa própria língua aquilo que ele está dizendo? Então, observa que a igreja, o propósito da igreja era anunciar o reino, era trazer o reino estabelecido e este reino ir progredindo. Que poderia ser um dia, 2 dias, como Pedro vai dizer, porque para Deus não há a limitação de tempo, para Deus não há a limitação desse espaço cronológico para que a sua vontade se cumpra. Então, nós temos que tomar cuidado quando nós trazemos essa lume, porque Pedro, quando vai discutir essa questão, ele vai falar, olha, porque é interessante, e ele encerra essa sessão, quando ele vai falar acerca de 1000 anos, ele vai falar, porque Deus não quer que nenhum se perca. E quem é esse nenhum se perca? Daqueles que são eleitos, daqueles que são os alvos da pregação do Evangelho. Então, Jesus pode voltar a qualquer momento, porque o Senhor tem o poder de efetivar no coração dos seus
à conversão e trazê-los à luz para completar o número dos santos ou o número dos dias do Senhor. Então, nós temos que tomar cuidado, porque às vezes nós vamos e trazemos à lume algumas situações que nos remetem a um aprisionamento. E é isto que está a preocupação. É iminente a volta de Cristo a qualquer momento? É. Deus poderia ter aperfeiçoado, levado tudo ao cume, ao ápice naquele momento. É claro, quando nós temos tempo, nós vamos realizando o trabalho, e o Senhor diz isso: vamos trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem, onde não teremos essa possibilidade. Então nós temos que tomar cuidado de colocar limitações na iminência da volta de Cristo, porque ela está reservada na vontade soberana de Deus. Pois bem, você em casa vai ouvindo e tirando suas conclusões, né? Agora você vai ouvir a terceira inquirição do bispo José Hildo ao reverendo Jorge. Bem, eu só fazer uma consideração, eu realmente não coloco nenhuma limitação. Eu simplesmente reconheço as palavras de Cristo. Ele é que disse que teria que o evangelho ser pregado para testemunha a todas as nações, o que dá a entender algo que é um processo gradual, que demanda tempo, né, para que a igreja possa cumprir a missão de testemunha. Mas dentro, então, faço a minha pergunta já dentro dessa consideração. Pedro, como você bem citou, 2 Pedro capítulo 3, ele diz que a demora, ele fala da demora, né? Isso que é interpretado em termos de demora tem a ver com sua longanimidade, porque ele não quer que ninguém pereça, né? Não porque as pessoas já estejam predestinadas. Se estivessem predestinadas, ele não estava preocupado com isso. O predestinado vai ser salvo de um jeito ou de outro. Mas é porque pessoas precisam ouvir, porque como crerão se não há quem pregue? Então precisamos pregar para dar oportunidade para as pessoas crerem. Dentro disso, nós temos uma parábola. A parábola dentro do Mateus 24. Aí Jesus chega e conta a parábola do mordomo, do servo infiel. E esse mordomo infiel diz: o Senhor demora em vir. E por isso ele age de maneira leviana, ele age de maneira irresponsável, né? Porque ele está botando pouca fé no retorno de Cristo. Está demorando. Disseram que era rápido, mas não está demorando. Esta parábola, juntamente com aquele texto de 2 Pedro e a ideia também desses sinais que parecem demandar tempo, não está falando tudo isso a respeito de uma demora, né? Não pressupõe já uma demora, né? Então, queria entender de você como é que você enxerga isso. Sim. Quando o homem foi expulso do Éden, a partir daquele momento, a demora é angustiante. É lancinante, porque o homem vai experimentando falência sobre falência, se distanciando do estado de perfeição e inocência com o qual ele foi criado, porém sujeição à queda. Então, à medida em que o homem experimenta o distanciamento do Éden e o distanciamento que ele mesmo se põe do Senhor, por isso nós vamos ouvir falar no Evangelho de João que Jesus é a luz que vem para dissipar as trevas, a mesma luz que brilha lá no livro de Gênesis, quando Deus começa a sua obra criativa, criadora, e diz assim: haja luz. Essa luz é a revelação de Deus que dissipa as trevas do caos. E Jesus é essa luz que vem dissipar as trevas do homem decaído. Por isso João diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o homem vive a angústia de, em pecando, desagradar a Deus. E isto verdadeiramente deve causar um infortúnio enorme do homem. Então, a partir daí, todo momento que demora é muita. É por isso que nós devemos ansiar e desejar a palavra da Escritura, que diz que por conta disso Deus abrevia os dias. Então, a angústia do pecado é tamanha e deve produzir um sentimento nosso de que cada momento que nós passamos aqui, decaídos, depravados, experimentando falência, pecando, desagradando a Deus, vivendo em oposição uns aos outros, em muitas ações vivendo como inimigos de Deus, então realmente é muito tempo. Então é demora. Então o desejo iminente nosso é: Senhor, volta.
por favor, venha, cumpra-se os dias, estabeleçam-se definitivamente os marcos e nos chama para o encontro. Então, por conta disso, eu creio que o escritor fala da demora, e realmente é muita demora. Eu todos os dias afirmo, bom seria estar com o Senhor e longe do pecado. Suas considerações, bispo. Então, na minha interpretação, a demora tem a ver com os sinais que Cristo disse que teriam de se cumprir necessariamente antes do fim. O maior deles é a missão que foi entregue à igreja. Não vos compete saber os tempos, mas ide por todo mundo, pregai o evangelho, semieis testemunhas, Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. E em Pedro, 2 Pedro capítulo 3, ele fala que nós aguardamos e apressamos. É muito interessante isso, aguardamos e apressamos a segunda vinda de Cristo. Como é que a igreja pode apressar a segunda vinda de Cristo, senão através do cumprimento daquela missão que nos foi deixada, né? Se a razão da aparente demora, né, da perspectiva humana, uma demora, tem a ver com a longanimidade de Deus, o seu desejo que mais e mais pessoas se convertam, apressamos, cumprindo a nossa missão, espalhando o evangelho e promovendo que a sala do banquete celestial esteja repleta de gente, né? Cheia de salvos, de todos os povos, tribos, línguas e nações. Portanto, a igreja, ela não tem um papel de mero espectador nos eventos escatológicos. Ela foi colocada aqui por Deus como agente desse reino que prega, que testemunha e que traz o reino de volta, porque nós espalhamos a semente do evangelho, através dela propiciamos a salvação das pessoas pelo Espírito, pela graça, e isso apressa a vinda de Cristo. E é interessante o texto que diz, não me recordo bem, mas eu sei que o versículo é esse: sede vós também pacientes, né? E fortalecei os vossos corações, pois a vinda do Senhor está próxima. A ideia da proximidade da vinda de Cristo combinada com a ideia de paciência, que parece não fazer muito sentido. Parece que a paciência tem muito mais a ver com a demora, né? Mas veja que essas coisas parecem se combinar de um jeito que a gente às vezes não consegue entender muito bem. É exigido de nós paciência, perseverança e vigilância, cumprindo a nossa missão, na expectativa de que a vinda está próxima, né? É isso aí. Muito bem. Para garantir que não falte tempo, eu vou fazer uma pergunta para cada um, mas com uma regrinha nova. Eu vou perguntar para o senhor e o bispo Hildo comenta a sua resposta. Tudo bem. Aí eu pergunto para ele e o senhor comenta a resposta dele. Só não vale comentar a minha pergunta. Tudo bem. É um jeito de você se livrar. É, claro. A resposta e a réplica e o comentário tem 3 minutos. Tudo bem. Tá? Reverendo Jorge Correia dos Santos Filho, o senhor, como bom ministro da Igreja Presbiteriana, e aprecio muito a serenidade com a qual o senhor faz as suas ponderações, isso lhe dá uma segurança para quem ouve, né? Fica muito, muito seguro de que o senhor está falando a verdade. O senhor, até onde eu sei, se alinha com o amilenismo, não é isso? Então, por essa visão, quando Jesus voltar, ele não vai reinar, ele já está reinando. Então, quando Jesus voltar, vai se implantar o tribunal, o juízo final, com a separação definitiva entre salvos e perdidos, os salvos na Nova Jerusalém e os perdidos no lago que arde com fogo e enxofre. Muito bem, então nessa sua visão, a volta iminente de Cristo é para instaurar o juízo final. Como é que o senhor explica que a Bíblia diz de forma muito clara de que quando Jesus voltar, ele vai lançar o anticristo e o falso profeta no lago que arde com fogo e enxofre? Ele vai derrotar definitivamente o diabo, que terá sido solto, porque durante o reino milenar de Jesus ele fica preso, ele terá sido solto e feito um estrago danado no mundo, né? Como é que ele pode voltar se o evangelho não foi pregado ainda a todas as nações, como o próprio Jesus disse que ele faria? Como é que o senhor explica que todos esses eventos que a Bíblia diz que acontecerão na volta de Cristo ou um pouco antes dela,
não aconteceram ainda, mas Jesus pode voltar hoje. O salmista no Salmo 19, ele diz assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Quando eu respondi há pouco aqui ao bispo acerca disso, quando lá no princípio Deus chamou a luz, que a luz é quem revela, o homem só consegue conhecer de Deus aquilo que Deus se deixa conhecer. Então observa que o nosso conhecimento de Deus é limitado pela nossa condição de pecadores, mas esse conhecimento de Deus. Então, a questão do evangelho ser pregado a toda a situação, esse salmo, ele traz para nós a evidência do homem ser indesculpável diante de Deus e não poder, em momento algum, dizer que não conhece a Deus. Tá? O homem, Deus se revela e a luz só vem porque Deus é luz. Então Deus se revela. Se continuarmos caminhando nessa progressão de que alguém, olha, Jesus só vai voltar quando todo mundo estiver ouvindo. Então, eu posso pegar alguém que eu deduzo que nunca ouviu falar do Evangelho, coloco numa redoma, isolo-o do mundo. Então, eu terei a liberdade de realizar todas as obras que eu intentar fazer, porque baseado nisso eu acho que alguém não ouviu do Evangelho. Então, o salmista, quando escreve, ele coloca o homem na condição de indesculpável. Ele coloca o homem na condição de impedido de dizer não conhecer a Deus. Tá? Essa é uma das respostas que eu te dou. A outra coisa que você fala, do diabo ser solto, isso daí são algumas situações que nós temos a Escritura trazendo para nós algumas citações únicas, que nos impedem que nós estabeleçamos doutrinas definitivas bíblicas baseadas nisso. Porque, na verdade, Jesus virá. E na sua vinda, a Escritura diz para nós de que os mortos ressuscitarão primeiro, os que estiverem vivos terão os seus corpos revestidos de incorruptibilidade, os eleitos serão revestidos da glória do Senhor e receberão um chamado do Senhor para os seus, porque João diz que aqueles que estão em Cristo não serão julgados, porque eles já são eleitos. E os outros também não serão julgados, porque já estão condenados. Então, neste ato em Jesus, voltando, como diz a Escritura, do som que sai do Oriente ao Ocidente, e Jesus volta e ele chama a igreja para um encontro consigo e, ao mesmo tempo, lança no lago de fogo e de enxofre, o lugar onde alguns idealizam que o diabo estará lá dando boas-vindas. Não, o diabo será lançado junto, experimentará todas as dores. Então o anticristo e qualquer outra figura serão lançados neste lugar para passar os tormentos eternos. Então tudo isso faz parte do processo, tudo isso faz parte do projeto, tudo isso está naquilo que Deus trabalha conosco. Deus tem conosco atos em pequeno número, mas Deus tem processos estabelecidos na sua vontade para as nossas vidas. Desculpa que eu extrapolei o tempo. Sem problema. Bispo Hildo, seus comentários. Bem, na minha opinião, Cristo, por ocasião da sua primeira vinda, ele veio para desfazer as obras do diabo. E ele amarrou Satanás e ele expulsava demônios pelo Espírito Santo de Deus, era sinal da chegada do reino. Ele disse, é agora expulso o príncipe desse mundo e quando eu for levantado atrairei todos a mim. E ele deu poder à igreja, ele falou, eu via Satanás caindo como um relâmpago, então eu dou poder para vocês pisarem nas serpentes, escorpiões e sobre todo o domínio do mal, aquilo que vocês ligarem na terra será ligado no céu. Então ele empodera a igreja, ele dá poder para a igreja e ele diz, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ele dá uma missão para a igreja que precisa de tempo para cumprir essa missão, que é ser sua testemunha
por toda a face da terra, fazer discípulos de todas as nações, por ocasião da sua... Satanás é amarrado no sentido de que ele não pode mais enganar as nações como vinha fazendo até então. No final desse período da igreja, Satanás é dito lá que ele é solto por um pouco de tempo, né? Sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, quando se completa a plenitude dos gentios, digamos assim, quando se completa esse período da igreja, da sua missão, Satanás então teria liberdade para emergir do mar, digamos, isso tudo. Podemos fazer diversas leituras dessa maneira para fazer oposição e guerra contra a igreja, mas que vai vencer, porque o Senhor descerá, né, como um fogo que vem do céu, em labaredas de fogo, dará vitória para a igreja, e nessa vitória trará o juízo final, e nesse juízo será condenado todos, diabo, serpente, dragão, besta, anticristo, tudo que for. Então é assim que realmente eu vejo. Portanto, eu vejo a necessidade de, antes da segunda vinda de Cristo, de se cumprirem exatamente as palavras de Cristo que ele disse que teriam de se cumprir, sinais que precederiam a sua vinda, dentre eles o cumprimento da missão da igreja de fazer discípulos de todas as nações, porque é necessário que primeiro esse evangelho seja anunciado para testemunhar a todas as nações, então virá o fim, e a igreja tem recebido poder, a graça do Espírito para cumprir a sua missão. E nesse sentido, Satanás está amarrado, não pode impedir a igreja triunfa e vence. E quando é que ele vai ser solto? Eu diria, num certo sentido, é claro que ele não está amarrado, como você pode bem ver. Ele está amarrado no sentido restrito, né? Profeticamente amarrado. Por quê? Porque a igreja agora tem poder para vencer Satanás. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Ele não pode impedir o sucesso da igreja. É nesse sentido que ele está amarrado. A igreja tem o poder do Espírito, assim como Cristo tinha o poder do Espírito. O Espírito de Deus está sobre mim, porque me ungiu para pregar boas novas e para libertar os cativos, e nós podemos libertar os cativos, e o diabo não pode fazer muito para impedir. Ele transforma tudo em sermão, já notou, né? E também resistir ao diabo. E ele fugirá de vós. Não deis lugar ao diabo. Então, há muita graça sobre a igreja. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor, antes que o programa acabe. A minha pergunta para o senhor é o seguinte: o senhor está defendendo que a volta de Cristo não é iminente, né? Eu pelo menos defendo que a volta de Cristo, essa ideia da volta de Cristo, quando se fala de logo, ela não é iminente desde os tempos antigos, então, que haviam sinais. Para mim, por que Jesus falou, e a Bíblia, o Novo Testamento fala várias vezes que o dia do Senhor virá como ladrão, de repente, Sim, sem que ninguém perceba ou esteja pronto. E por que Jesus contou várias parábolas da necessidade de vigilância, porque era uma coisa urgente? A ideia de que Cristo vem como ladrão não quer dizer que ele vem invisível, não quer dizer que ele vem assim, quando ele chegar, ele vem em secreto, como alguns falam, de um arrebatamento secreto. Quando ele vem como um raio, como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. A ideia de que ele vem como ladrão é o seguinte: o ladrão não manda recado para dizer, olha, eu vou chegar a tal hora, se prepara, chama a polícia. Ou seja, Cristo vem a hora que a gente não espera. Ou seja, nós não vamos ter esses sinais, eles não são precisos para garantir quando é que Cristo vai chegar. Entendeu? Então, eu não acredito que a ideia de sinais esteja contra a ideia de uma possibilidade de Cristo vir e de regressar na hora que a gente não sabe, porque os sinais estão se cumprindo. Então, eu poderia dizer, olha, se cumpriu a queda de Jerusalém, já se cumpriu uma série de sinais, então talvez até isso de termos já representantes salvo de todos os povos, línguas e nações, pode já ser uma realidade, eu não sei, ele pode estar realmente prestes a vir às portas. Então, eu mesmo ciente, pregando de que há sinais que precedem a segunda vinda de Cristo, não tenho garantia nenhuma de que ele vai vir hoje, ou amanhã, ou daqui a um mês, ou daqui a 10 anos. Então, eu tenho que estar sempre vigilante, né? Então, eu tenho que estar sempre pronto, preparado. E também tem a outra história, né? Eu também posso me antecipar, eu posso morrer, né, antes da segunda vinda de Cristo. Então, eu tenho que estar sempre preparado para me encontrar com o meu Senhor. Os sinais da segunda vinda de Cristo não dão para ninguém margem para calcular a data em que ele vai voltar. Portanto, precisamos sempre estar de sobreaviso, vigilantes, com as lâmpadas cheias de azeite. Reverendo Jorge, como é que o senhor vê isso? Eu ouvindo o bispo Hildo, eu achei interessante, porque a defesa dele não é negando a iminência da volta de Cristo. Em momento algum ele descrê nisso, e o debate se tornou interessante por conta disso. Porque a defesa que ele faz é que no período da revelação, sim, ou seja, até o fechamento do cânon,
onde se relata os textos bíblicos, ele acha que ali havia uma limitação para ocorrer essa volta. Tá? Mas o que foi bom, e nós encontramos o ponto do debate, é justamente no escrito do apóstolo Pedro. Quando ele diz assim, olha, 1000 dias é como um dia, e assim vai, uma limitação onde ele faz paralelo de inverso e tudo relacionado com um dia. A volta do Senhor é iminente desde que nós estamos, porque nós estamos num processo de escatologia inaugurado, ou seja, o homem pecou e agora precisava de Cristo para redimir o homem do pecado. Então o homem vai experimentando essa falência e o homem vai afundando cada vez mais no pecado, acontece o dilúvio, acontece a dispersão do povo, acontecem os cativeiros. Deus usa um dos cativeiros mais opressores, que é o da diáspora, para o nascimento de Cristo. E agora ele vai trazendo a sua revelação, e eu e você e cada um dos nossos telespectadores, quando lemos a Bíblia, nós estamos lendo a revelação de Deus, a revelação do propósito de Deus para a sua igreja. Então nós hoje olhamos e fazemos história e pensamos em história do relato da Escritura, porque nós experimentamos. Mas cada um daqueles homens que foram instrumentos de Deus para o relato da Escritura, para a formação do cânon, cada um deles tinha um desejo de que o Senhor voltasse. É o mesmo sentimento que temos hoje. Amém. Bom, você aí de casa já sabe que é um privilegiado. O contato do reverendo Jorge Correia dos Santos Filho, da Igreja Presbiteriana do Brasil, e o do bispo José Hildo Melo, que é presidente nacional da Igreja Metodista Livre. O contato dos dois está no site vejamsó.com.br. Eles aceitam convites, você pode encaminhar e-mails, fazer pergunta, e eles estão aí à disposição de vocês, tá bem? Vamos ver quem é que vai levar o brinde da Agrade e o livro do Bispo Hildo. Ediane dos Santos Silva, deve ser lá da capital de Natal, do Rio Grande do Norte, né, lá em Natal. Para você que fica com a gente, com essa emissora, a paz e a graça de Jesus, nós nos encontraremos no próximo Vejam Só. Thank you.